precisou de um acontecimento externo, ou seja, que envolve o ditador Nicolás Maduro, para o PT reconhecer o golpe contra a democracia que o Maduro está fazendo como algo democrático, para alguns jornais, enfim, se manifestarem sobre o PT. Olha só o antagonista. O PT endossa o golpe de Maduro. É o que querem para o Brasil. A nota divulgada representa uma escolha consciente do partido e nos permite imaginar que seja este o modelo que pretende para o país. O engraçado é que centenas de pessoas foram presas sem o devido processo legal, jornalistas atacados, perfis derrubados, Polícia Federal atingindo opositores como se não houvesse amanhã, gente do partido sendo acobertado, enfim, tudo isso acontecendo na cara dura. Agora, por causa da nota ao Maduro, enfim, a mídia começou a enxergar aquilo que os bolsonaristas falavam há muito tempo. Enfim, querem implementar o que é antidemocrático aqui no Brasil. É exatamente isso que está acontecendo. O povo tomou as ruas na Venezuela. Tá bonito de se ver. E aí eles dizem que o povo nas ruas protestando é antidemocrático. A fala do Maduro foi exatamente a fala do Lula que vai prender todo mundo. 3 milhões de venezuelanos paralisaram, foram para as ruas, e o Maduro está a fim de prender 3 milhões de venezuelanos. O que vai sobrar do país? O Marco Antônio Costa, que fez essa publicação, escreveu o seguinte: milhares de venezuelanos saíram às ruas para apoiar a Assembleia de Cidadãos presidida por Maria Corina Machado. Neste momento, a Venezuela não se rende à ditadura de Nicolás Maduro. Pois é, Maria Corina Machado convocou a população, convidou todos os cidadãos a fazerem uma nova assembleia, uma assembleia dos cidadãos, uma assembleia do povo. Poderia uma assembleia do povo ser antidemocrática? Nenhuma imagem reflete tanto a ditadura do Maduro defendida pelo PT como a que eu vou colocar agora para vocês do Brasil Paralelo. Vou colocar depois que você se inscrever, curtir e compartilhar. Não esquece de se inscrever, não. Acompanhou até agora e ainda não se inscreveu? É isso que está dando uma força para o nosso canal. Mas vamos lá. O reflexo da ditadura do Maduro foi representado em uma foto do Brasil Paralelo. Uma mãe, junto do seu filho, implora por misericórdia. Em resposta, o policial da ditadura aponta a arma para a cabeça deles. Aconteceu na terça-feira, 30 de julho, às 11 da manhã, em Valera, estado de Trujillo, Venezuela. É o que aconteceu. E é o retrato da ditadura de Maduro, defendida pelo PT. Mas agora você vai ver o retrato do povo venezuelano. E é importante que esse retrato do povo venezuelano sirva de exemplo para todas as nações do mundo, inclusive para o Brasil. A democracia tem que ser mais forte do que qualquer autoritarismo. A democracia tem que estar acima de qualquer ditador. Eu prometi para vocês no último editorial que eu ia trazer a fala de uma senhora, já de idade, que resolveu ir para as ruas, enfrentar trogloditas, brutamontes armados. Por quê? Pelo bem do país, pelo bem dos netos dela, porque ela quer ver a liberdade. Até que eu morra, terei idade para defender a Venezuela. Também publicação do Brasil Paralelo. Señora, ¿qué edad tiene? 80 años. 80 años. 80 anos. ¿Y qué está haciendo en la calle ahora? ¿Qué está pasando Defendiendo a ahora? Venezuela. Yo no me puedo quedar en mi casa. Pero hasta hace 2 minutos esto estaba repleto de policías y de gas lacrimógeno. Claro, y me cayó, pero ya me pasó el ardor. Es fuerte el ardor que pone. ¿No le da miedo? Viu? Perguntaram para ela se ela não tem medo de ficar nas ruas até essa hora. E ela falou que ela não vai ficar em casa. E que perguntaram para ela se ela não pode sofrer com gás lacrimogêneo. Ela falou, não, já jogaram em mim, mas eu não vou desistir.
miedo salir con... No, no, Pues de no correr. tengo miedo. Yo tengo con este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. Ela não tem medo desse regime, porque não é um governo, é um regime. ¿Usted qué le dice a su familia? Que me dice que tenga cuidado, que yo no tengo edad para esto. No, para defender a Venezuela hasta que me muera tendré edad. Yo Para defender a Venezuela, até que eu morra, terei idade. saco fuerza. Yo estoy así hasta las 10 de la mañana. Señora, Eu sempre vou ter força e estou assim desde as 10 da manhã. Ela é o retrato do povo venezuelano. Os protestos estão sendo duramente reprimidos pela ditadura. Matéria do R7, sempre citando a fonte para vocês, protestos contra a reeleição de Maduro na Venezuela deixam 6 mortos e 132 detidos. As estatísticas de mortos já aumentou. Já há jornais, independentes na Venezuela que falam do dobro de mortos já. O que está acontecendo na Venezuela realmente já caminha, já se tornou uma verdadeira guerra civil. O que aconteceu foram que os militares, uma matéria do The Epoch Times, os militares do Maduro acusam uma tentativa de golpe da extrema-direita mundial e dos imperialistas norte-americanos contra o governo democrático da Venezuela. Enfim, acompanhe. Em um pronunciamento, o ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrinho Lopes, disse que o país está enfrentando um golpe de Estado impulsado pela extrema-direita e pelo imperialismo norte-americano. Acompanha. Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Estamos na presença do que lhes digo, um golpe de Estado. De un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas. Armado pelos fatores fascistas, de la derecha extremista, da direita extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales. Apoiados também pelos fatores imperialistas, El imperialismo norteamericano O imperialismo y sus aliados y norteamericano. sus lacayos y cipayos. que quer tomar as ruas do país. Pois é. Então, o exército bolivariano se manifestou do lado do Maduro, mas não todos. Os capitães do exército venezuelano, Javier e Juan Carlos Nieto, enviaram uma mensagem a todos os soldados. É hora de tomar as decisões certas num momento histórico. É evidente que temos um novo presidente. Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales. Nos dirigimos a todo o corpo de general e almirantes, depois que eles se apresentaram e falaram a guarnição que eles têm, Suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. para tomar a decisão correta nessa hora tão histórica, porque estamos a ponto de tomar uma espiral de violência e anarquia. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Há muitos jovens pelas ruas, pessoas pelas ruas, inclusive estão morrendo nas mãos da delinquência. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Recordo aos generais que as armas da República são para defender e não para oprimir o nosso povo. Muy al parte de la situación político-partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. Independente de qualquer manifestação ideológica ou partidária, temos que entender. O povo se manifestou com fundamento e temos que entender isso. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. A comunidade internacional respalda e devemos respeitar isso. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Não há dúvidas que temos um novo presidente e comandante-chefe das Forças Armadas. Ou seja, referendo aí ao Gonçalves e ao fim
da era Maduro, né, da ditadura do Nicolás Maduro. A situação é tão esdrúxula, tão pesada na Venezuela, que até o líder da oposição foi sequestrado na cara dura. Líder da oposição na Venezuela é sequestrado e detido, o que formou o partido. O líder opositor Fred Superlano foi detido nesta terça-feira pelas autoridades venezuelanas. Denunciou o seu partido, Votante Popular, que fez alerta sobre uma escalada repressiva. Em meio a protestos contra a eleição do presidente Nicolás Maduro, em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o político sendo levado por agentes da inteligência bolivariana e se desfazendo do seu celular. Então, eu não consegui recuperar o vídeo para trazer para vocês, mas no vídeo é nítido que eles chegam, saem arrastando ele, tomam o celular na mão dele e o levam, né, sequestrado aí pela guarda bolivariana, né? O povo permanece nas ruas. O Cláudio Dantas fez essa publicação e aí perguntou: e aí, dessa vez, cai ou não cai? Veja as ruas de Caracas como está. O povo derrubando as estátuas do ditador, né, Hugo Chávez, derrubando aí também, jogando ao chão cartazes do Maduro e, enfim, várias publicações, são milhões de pessoas na rua que a gente tá visualizando, né, pessoal protestando. Realmente há uma estimativa, né, nada oficial, de que existem 3 milhões de pessoas manifestando nas ruas para acompanhar a Maria Corina no que ela chamou, né, de Assembleia Popular, né, para uma nova Venezuela. Ou seja, o povo está chamando, né, aí de uma nova Assembleia, quase que uma nova Assembleia Constituinte, para constituir um novo governo, reiniciar do zero a Venezuela. E são milhares de pessoas que estão na rua. Esse aqui é o exato momento em que a Maria Corina está chegando, né, para a Assembleia que foi convocado. O Cláudio Dantas, que fez a publicação, a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonçalves vão ao escritório da ONU em Caracas para exigir que o resultado eleitoral que dá vitória à oposição seja respeitado. E a OEA, a Organização dos Estados Americanos, já chancelou, já bateu em cima de que há uma fraude eleitoral e de que o Maduro está tentando literalmente dar um golpe na Venezuela. A cada momento que passa, chega mais e mais informações de milhares de pessoas na rua. Matéria publicada aqui pelo deputado Ricardo Arruda, Maria Corina e Edmundo Gonçalves chegam ao local onde farão uma assembleia com o povo lutador da Venezuela. Coragem e honra. Você vê que são milhares de pessoas. E aí, a grande questão que nos impõe aqui é: o Maduro não está com o povo do lado dele, né? Com o Maduro não tem, assim, em momento algum você vê as manifestações pró-Maduro por parte do povo mesmo, né? O que tem são as pessoas que são vinculadas ao governo, vinculadas ao regime. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro fez uma publicação, né? Milicianos dos coletivos. Coletivos são um grupo, né, amparado pelo Maduro, que pode fazer qualquer crime. E aqui nessa imagem aqui, vocês veem que os policiais, alguns não dão atirantes, mas esses grupos, esses chamados coletivos, que são espécie de mercenários do governo, estão atirando e mirando no povo. Realmente é um cenário de uma guerra civil na Venezuela. É o cenário de uma guerra civil. Você vê que está atirando para frente, independente de quem vai pegar, independente de quem vai ser acertado, eles estão atirando e estão independente se vai acertar muita gente ou não. E o povo partindo para cima, acuados, os militares. Chega até algumas cenas, né, que você vê os militares correndo, parecendo ratos correndo do povo, né? Então, a situação, né, em Santa Edviges, aí, por exemplo, é uma situação tensa, os militares tentando conter os manifestantes, né, pró-governo, mas não adianta, eles estão fugindo. Você vê aqui que o que está acontecendo é que eles estão fugindo, né, do povo, ou seja, não podem, né, nem olhar com um semblante reto para o povo. E a pressão continua cada vez maior para que o governo Lula reconheça logo os absurdos, né,
dessa ditadura venezuelana. A Casa Branca já bateu o martelo, confirmou a fraude eleitoral. A Casa Branca, inclusive, teve uma ligação com o Lula, uma reunião hoje, que não foi informado o teor dessa reunião até o presente momento. Teve uma reunião com Lula e a Casa Branca já bateu. Em uma declaração oficial emitida hoje, a Casa Branca confirmou, depois da reunião com Lula, que há fortes indícios de fraude nas recentes eleições presidenciais da Venezuela, né? Na Venezuela, lideradas pelo presidente Nicolás Maduro. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Adrienne Watson, destaca preocupações significativas sobre a integridade dos resultados eleitorais anunciados pelo Conselho da Venezuela. Ou seja, o discurso fica cada vez mais difícil de ser mantido pelo Lula, né? A própria Câmara dos Deputados está pressionando. Se o Lula não faz, nós faremos. Foi impetrado um PDL, um projeto de decreto legislativo, que susta todos os acordos econômicos do Brasil com a ditadura do Nicolás Maduro. E as informações aqui é que a Câmara e o Congresso, inclusive o Pacheco se manifestou também, né, contra o Maduro, vão pressionar o Lula para que se emita uma nota repudiando a atuação do Nicolás Maduro, do ditador. O Senado, conforme informa o Luiz Barsi, também deve convocar os ministros do Lula para explicar a omissão, o silêncio e a conivência e a falta de reação do Lula em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Ou seja, o Lula está pressionado de todos os lados. Para vocês entenderem ao certo o que está acontecendo, nós temos a direita democrática, nós temos a esquerda democrática e a esquerda radical pressionando o Lula totalmente. Nós temos aqui uma pressão gigante, porque a direita já sabe que o Lula apoia e está torcendo para que o Lula fale logo. Não, eu tô com o Maduro. Assim vai ser mais fácil derrubar ele aqui. Por outro lado, nós temos pessoas como o Pepe Mujica, do Uruguai, que, sabe, já se manifestou. O Pepe Mujica questiona a legitimidade das eleições na Venezuela e disse, né, que não tem como acreditar no resultado do Maduro. O ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, José Mujica, né, afirmou o que aconteceu nas eleições da Venezuela no último domingo não é crível e se distanciou de um comunicado do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, né, que parabenizou o Nicolás Maduro pela vitória de um ato eleitoral exemplar. Em declarações à revista Busqueda, Mujica expressou suas dúvidas em relação ao resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Então, até o Mujica não aceita, né, o resultado. A extrema esquerda, a esquerda extremista, está pressionando o Lula também, mas para que o Lula reconheça o resultado. Olha só o que diz o Opera Mundi. O Brasil não pode demorar para reconhecer a vitória de Maduro, diz o Breno Altman, um dos grandes aliados do Lula. O jornalista e fundador do Opera Mundi, Breno Altman, avaliou nesta terça-feira que o Brasil não pode demorar para reconhecer a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. A fala foi durante a exposição nos 20 minutos de análise, quando Altman comentava sobre o pleito venezuelano do domingo, né, do último domingo, que reelegeu Maduro. Olha só como é que está a situação do Lula. Se o Lula fica em silêncio, ele perde os radicais, né, e as ditaduras, o seu alinhamento com as ditaduras que vão cobrar o Lula. Sai de cima do muro, que lado você está. A China, Cuba, Nicarágua, Rússia, todos esses já Irã, todos esses já reconheceram o resultado e estão falando, e aí, Lula, de que lado você está? Sai do muro. Por outro lado, os países democráticos estão falando, olha, isso aí foi fraude. O próprio Biden, que é de esquerda, ligou para o Lula e falou, filho, vai ficar calado? Tem que falar. Então, o Lula, o silêncio dele é ruim contra ele. Se ele abre a boca para falar que é a favor do Maduro, é ruim para ele. Se ele abre a boca para falar que é contra o Maduro, é ruim para ele. É isso que dá andar com quem não presta, né? Já dizia minha mãe. E assim, o que nos chama atenção
é que o Lula até agora não reconheceu a fraude eleitoral, o Lula até agora não reconheceu a Venezuela como ditadura. Inclusive, até membros do PT, e aqui eu dou parabéns para o Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, já reconheceu que a postura do Maduro é a postura de um ditador. Apesar do partido, porcamente ter reconhecido a eleição do Maduro como uma eleição séria, o deputado, que é do PT, falou: não, o partido está errado. O que aconteceu foi a ditadura. Então, a gente, nesse ponto, tem que elogiar o ato do deputado. Reconheceu, para você ver o quanto esse assunto está dividindo opiniões. O Lula aceitou aqui no Brasil um terço dos refugiados venezuelanos estão aqui no Brasil. São milhões de venezuelanos que estão vivendo no Brasil. Se aceitou eles como refugiados, é porque sabe que eles estão fugindo de uma ditadura. Então, o Brasil sempre soube. O Brasil tem uma força internacional, uma força-tarefa para ajudar os venezuelanos que fogem da ditadura. Teve com o Bolsonaro, tem agora também com o Lula. Então, o governo já sabe que é uma ditadura. Qual a dificuldade em assumir isso? Outro grande problema que nós precisamos falar é o fato que o Celso Amorim está lá. Ele viu o que está acontecendo de lá de dentro. Um representante do governo viu o que estava acontecendo de lá de dentro. Então, o governo Lula não pode simplesmente falar: não, eu não sei o que está acontecendo. Tem um cara lá dentro que ainda está na Venezuela para contar tudo para o Lula. É o assessor direto, são os olhos internacionais do Lula, o Celso Amorim. Então, é óbvio que o Lula está em silêncio, está apavorado, está com medo. Até porque ele acha que aqui em 2026 pode acontecer a mesma coisa. O Boulos também está em maus lençóis. Boulos é o único candidato à prefeitura de São Paulo que não condenou o resultado de Maduro. E aí, Boulos, não vai condenar o golpe de Maduro? Foi o que escreveu o deputado Kim Kataguiri, que é candidato também. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, foi o único candidato a prefeito de São Paulo que se manteve em silêncio nas redes sociais sobre a situação das eleições da Venezuela. Mesmo com todos os graves sinais de manipulação do resultado, o psolista preferiu ficar quieto e não condenar a ditadura socialista venezuelana de Nicolás Maduro. Boulos se diz defensor da democracia, mas parece que quando o golpe vem da esquerda, ele não se preocupa tanto assim. Foi o que escreveu o deputado federal Kim Kataguiri nas suas redes sociais. Enfim, esse foi mais um editorial da cobertura sobre o que está acontecendo na Venezuela, né? A gente está fazendo aqui um aparato, né? Buscando as maiores informações, mas a situação é que tá nada fácil. Temos informações, e eu vou pegar a matéria para trazer para vocês. Eu já vi 2 publicações, não consegui confirmar, porque cada matéria que eu trago para vocês, eu tenho acesso à matéria, né? Depois que eu tenho acesso à matéria, eu confirmo para ver se ela não é uma fake news ou se é uma matéria verdadeira, como é aquele caso lá que até o próprio Elon Musk publicou de que estavam roubando as urnas e na verdade eram aparelhos de ar-condicionado. Então, eu faço questão de averiguar. Tem uma informação que diz que o governo Maduro fechou, né, bloqueou a energia da embaixada da Argentina, porque os apoiadores, né, o grupo de campanha da Maria Corina fugiu para dentro da embaixada argentina para não ser perseguida pelo Nicolás Maduro. Até então a gente já sabia que eles estavam circundando a embaixada. Agora que cortaram a energia e estão ameaçando entrar, e isso pode desencadear, inclusive, uma guerra. Vou trazer essa informação para vocês no próximo editorial. Um abraço, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.